Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula do preparatório para o Enem. Meu nome é Cleibson Cavalcante e vamos juntos conversar mais um pouquinho acerca dessa matéria maravilhosa que é química, na verdade, matéria mãe aí das outras, né, de tudo que está à nossa volta. Eita, olha o professor vendendo seu peixe. Pois é. Então, na aula passada nós estudamos um pouco acerca do que? Acerca da nomenclatura dos compostos orgânicos, lembra disso? Pois é, naquela aula em que nós vimos ali a importância dos nomes, como é definido os nomes, né? Prefixo, infixo, sufixo, indica o número de carbonos, tipo de ligação e qual a função orgânica. Lembra dessa aula? Aquela aula em que o professor tossiu bastante com aquele problema na garganta. Eita, é aquela aula mesmo. Então, pois hoje nós vamos continuar ainda na leitura, certo? Na revisão, na verdade, da química orgânica, com um conteúdo bem interessante. O conteúdo de isomeria, certo? Então, acompanha comigo no slide para a gente dar início. Olha só, nesta aula nós vamos ver então acerca da isomeria. O que é? Onde se encontra? Que influência tem no nosso cotidiano? Ou seja, vamos ver um pouco acerca da isomeria plana e da isomeria geométrica, tá bom? Pois, então vamos lá. Em primeiro lugar, queria que vocês dessem uma boa observada nessa imagem que está aí no slide. Olha só. Eita, remete à infância, não é? Você já teve a oportunidade de brincar com essas pecinhas aí? Não é as pecinhas Lego, não é, que a turma chama? Ora, eu lembro que quando era bem menor, não é, eu tive a oportunidade de brincar com as pecinhas. Bom, ao que eu bem me lembro, não era Lego, mas era uma imitaçãozinha, certo? Que também fazia o mesmo efeito, principalmente quando se pisava em cima, não é? Se você já pisou, já deve estar sabendo o que eu estou falando, aquela dorzinha cabulosa, né? Mas a verdade é, quantas possibilidades há para poder justamente criar coisas com a mesma quantidade de peças? Pelo que eu me lembro ainda no meu tempo de criança, não existia uma quantidade, meus pais não tinham condições de comprar todas as peças que eu bem queria para montar um carro, uma casa, para montar coisas gigantescas. Então eu tinha que me contentar com a quantidade finita para poder usar a imaginação para criar várias coisas com a mesma quantidade, não é? E dependendo, no caso da criação de cada um, pode criar várias coisas ali utilizando as mesmas peças e a mesma quantidade. Na química existe algo semelhante, que é justamente isso que nós vamos ver hoje. O que acontece então na química que é semelhante a isso que a gente está conversando aí, a essa ilustração? É o termo isomeria. Do que se trata? Trata-se de um fenômeno da química, como você pode acompanhar comigo aí no slide, que possibilita a existência de duas ou mais estruturas para uma mesma fórmula molecular. Ou seja, é a possibilidade da existência de mais de um composto com a mesma fórmula molecular. Lembra que nós estudamos 2 aulas atrás o que era justamente fórmula molecular, aquela notação que me indica quantos átomos há de cada elemento químico presente numa molécula. Então, aquela informação que me diz quem está presente, tá ok? E como são ligados. Isomeria é quando eu tenho a mesma fórmula molecular para 2 compostos distintos, diferentes, tá bom? E a isomeria é algo bastante comum na química orgânica, certo? Podendo ser separada em 2 tipos, 2 classes, digamos assim. A isomeria plana e a isomeria espacial. Nós vamos destrinchar melhor cada uma delas aqui também, tá bom? Os compostos que sofrem isomeria, eles recebem um nomezinho bonito. Eles são chamados de isômeros, tá bom? Ora, os compostos que sofrem isomeria são os isômeros, tá ok? Vamos conhecer mais acerca deles? Então, acompanha comigo. Veja esse quadro que está apresentado aí nesse slide, tá ok? Os diferentes compostos da química podem se dividir, certo? Dentro da isomeria, dessa forma aí. Se tiverem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros, tá ok? Porém, se forem diferenciáveis por meio da sua fórmula estrutural plana,
Lembra o que é fórmula estrutural plana? Isso, é aquela anotação na folha do papel de modo plano que me mostra o esqueleto da molécula, não é? A quem cada átomo, a quem cada elemento está ligado. Se a partir desse esqueleto é possível identificar, não, isso aqui é um álcool, isso aqui é uma acetona. Então, esses isômeros eles serão classificados do modo como você pode bem ver aí, serão classificados como isômeros constitucionais, tá bom? São os isômeros planos. Mas, se ao observar o esqueleto da molécula, ali desenhadinho na folha do papel, eu não consigo ainda ver diferença, então ele será classificado como que? Você está vendo aí? É isso mesmo. Serão classificados como isômeros espaciais, tá bom? Tô pegando aqui para aqui, ó, tornar em evidência. Isômeros espaciais, também chamados de estereoisômeros, tá legal? A partir deles eu posso ainda subdividir em dois grupos. Alguns casos mais importantes, digamos assim, né? Podemos encontrar nos isômeros ópticos e outros podem ser divididos como isômeros geométricos, que nós vamos tratar aqui ainda desse, tá legal? Então, a partir dessa divisão aí, nós temos aí como será aqui a nossa revisão de hoje, tá legal? Primeiro ponto, em relação aos isômeros constitucionais, aos isômeros planos. Ora, os isômeros planos podem ser divididos de acordo com o modo que eles se apresentam ali na folha de papel, no preto e no branco ali, como está escritozinho ali no esqueleto da molécula, tá legal? Primeiramente, o isômero plano, ele pode ser um isômero de posição. O que são isômeros de posição? Ora, vem no slide aí comigo para poder a gente observar os exemplos melhor. Isômeros de posição são aqueles que possuem o mesmo tipo de cadeia e pertencem à mesma função. No entanto, apresentam diferença na posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou de uma ramificação. Ou seja, é a mesma cadeia carbônica. Mas nesse caso aqui, ó, eu tenho um cloropentano. Aqui tem pentane, professor. Ora, tá em inglês, você deve ter percebido, ok? Então aqui eu tenho um cloropentano. Por quê? Porque o cloro está ligado ao carbono 1. Mas aqui, o cloro está ligado ao carbono 2, é o 2-cloropentano. Você perceba que há o mesmo número de hidrogênio, o mesmo número de carbono e o mesmo número de átomo de cloro. Logo, os dois compostos têm a mesma fórmula molecular. Mas há diferença. O cloro em uma delas está ligado no carbono 1 e na outra no carbono 2. Isso faz com que haja diferença nas propriedades desses compostos, tá legal? Propriedades físicas, propriedades químicas ainda, de modo que são chamados de isômeros de posição, porque muda a posição, nesse caso, desses átomos aí, ok? Do grupo ligante. Outro tipo de isomeria plana, você pode bem observar aí, é o que nós chamamos de isomeria de cadeia. O que é isso? Ora, o próprio nome explica, dá uma olhada lá. Esta isomeria ocorre quando isômeros pertencem à mesma função orgânica, mas diferem o quê? No tipo de cadeia carbônica. Nesse caso, se eu tenho aqui, ó, uma molécula C4H8, 4 carbonos e 8 hidrogênios. Para ela, eu posso ter aqui, ó, o buteno, certo? Onde a dupla ligação está aqui, uma cadeia aberta. Mas eu posso ter ainda para essa mesma fórmula molecular, ó, C4H8, o ciclo butano, onde eu tenho aqui uma cadeia fechada saturada. Nesse caso é uma insaturada, tem dupla ligação. Nesse caso é fechada saturada. Uma cadeia totalmente diferente. Mas conta só. 1, 2, 3, 4 carbono. 2, 4, 6, 8. 8 hidrogênio. Mesma forma molecular, mas a cadeia é diferente. Isso é um isômero de cadeia. Tá legal? Outro isômero plano é o isômero de função. Ora, o nome já diz. Tem a mesma fórmula molecular, mas pertence a funções orgânicas diferentes. Por exemplo, olha só o C2H6O. Eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Mas em um caso, ele pertence à função éter, um oxigênio entre 2 carbonos.
E no outro ele pertence à função álcool, uma hidroxila ligada ao carbono. Legal? Ora, tá aí então, certo? Essas funções ocorrem principalmente com os fenóis, álcools, ésteres, aldeídes e cetonas, ácidos carboxílicos e éteres, tá bom? Esse daí é os isômeros de função. Sem mais delongas, vamos então ver outro tipo de isômero plano, certo? Quem é dessa vez? Ora, esse aqui é mais elaborado. São os isômeros de compensação ou metameria, certo? Eita, o que é isso? Ora, não tem bicho de sete cabeças nenhum, só o nome que é feio. Nesse caso, os isômeros pertencem à mesma função e apresentam o mesmo tipo de cadeia. A diferença está em quê? A diferença está na posição do heteroátomo. Lembrando que heteroátomo é um átomo diferente de carbono presente nas cadeias carbônicas. Nesse caso aí, heteroátomo pode ser um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio, certo? Nesse caso aí do exemplo a gente tem nitrogênio. E o que é que vai modificar? Apenas a posição dele no meio da cadeia. Quando o heteroátomo, que é esse átomo que está no meio da cadeia carbônica, variar sua posição, professor, ele não vai ser um isômero de posição não? Não, porque ele é um heteroátomo. E ele está no meio de uma cadeia carbônica, certo? Ele não está nas bordas, na ponta, ele está no meio, entre uma cadeia carbônica. Então ele é um isômero de compensação, metameria. Nesse caso aqui você tem um exemplo do metilpropioamina, e no outro, a presença do dietilamina. Ele dividiu em um lado 3 e outro 1, e aqui nos dois lados 2, então deu dietil, certo? Outro isômero plano, quem é? É a isomeria dinâmica ou tautomeria. Nossa, o que é isso? É um caso especial de isomeria de função. Ah, eu vi o que é isomeria de função. Lembro que isomeria de função é aquela que tem a mesma massa, mesma fórmula molecular, mas pertence a funções orgânicas diferentes. Pois é, neste caso também vão pertencer a funções orgânicas diferentes, com um diferencial. Naquele lá, são dois compostos distintos, separados, certo? Nesse caso, é um composto se transformando no outro, que se transforma no primeiro. Como assim? Ora, existe ali um equilíbrio dinâmico, em que um está se transformando no outro, tá ok? Como você bem pode ver aqui pelo exemplo, para ficar melhor aqui a nossa visualização, olha só. Você tem uma cetona, no qual a cetona está se transformando em enol, que é um grupo álcool, certo? Com dupla ligação, enol. Como assim? Ora, a dupla ligação do carbono aqui, essa ligação está passando aqui, ó, para ficar entre os carbonos. Então, quando essa ligação fica entre os carbonos, o carbono libera o hidrogênio para o oxigênio, se transformando nessa molécula aqui. Isso é um equilíbrio cetoenólico, de cetona para o enol. Da mesma forma, pode ser com aldeído para o enol, tá ok? Ocorre justamente um rearranjo de átomos ou grupo de átomos em uma molécula, tá legal? Desculpa, a garganta ainda está, né, bastante irritada ainda, problema de saúde, mas vamos prosseguir. Ora, isso que nós vimos foi um pequeno resuminho dos isômeros constitucionais, os isômeros planos. Viu que não tem bicho de sete cabeças, certo? Todos eles partem do mesmo princípio, são da mesma forma molecular, mas só de bater o olho, pá, na estrutura, no esqueleto da molécula, eu consigo detectar a que tipo de isomeria pertence, por se tratar de isomeria plana. Lembrando que cada um deles tem ali propriedades diferentes. Mas existe outro tipo de isomeria, que são os isômeros, certo? Espaciais. Vão diferenciar o quê? Ora, esses isômeros, eu não consigo olhar para o esqueleto plano. Para eu conseguir diferenciá-los, eles têm um diferencial. Eles vão justamente vai ser necessário observá-los de forma tridimensional. Ou seja, como assim? Eles vão ter que sair do plano, vai ter que sair da folha. Como? Com indicativos e ligações que vão para dentro do plano ou para fora do plano, tá certo?
Eita, tá bravo. Desculpa. Bom, a partir dele então, a gente tem aqui, ó. Isômeros espaciais possuem a mesma fórmula molecular, mesma fórmula estrutural plana, diferenciando apenas as fórmulas estruturais espaciais. Isso que a gente acabou de falar. E podem ser divididos em geométricos e ópticos. Aqui vamos falar um pouquinho dos geométricos, certo? Quem são eles? São aquelas isomerias do tipo cis e trans, ou melhor, do tipo Z e E. Ok? Isomeria cis e trans é quando um par de isômeros apresenta a mesma fórmula molecular, mas são diferentes em suas fórmulas estruturais. Como assim? Ora, primeiro, pode ocorrer em dois casos, em compostos com ligação dupla e em compostos cíclicos, tá bom? Vamos entender primeiro com ligação dupla, que aí depois você consegue compreender bem em compostos cíclicos, quando você pegar outro material, tá bom? O que é importante destacar nesse caso? Que os compostos, certos isômeros cis e trans, eles possuem propriedades físicas, como você bem pode ver aqui, destacado de vermelho aqui, ó. Possuem propriedades físicas diferentes, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, tá bom? Vamos lá. Ora, você já deve ter visto esses produtos aí, não é verdade? Ou deve se deliciar só de observar, né? E não consegue, pode ser até mesmo viciado em algum deles. Olha só nesse slide aí. Biscoito recheado, chocolate, sorvete, batata frita, lasanha, salgadinho. Eita! O que todos eles têm em comum? Ora, se você já estiver aí batendo a vista, lendo as informações que tá vendo uma coisa interessante falando em todos eles. Uma coisa que está escrita aí, dose de trans. Ora, todos eles apresentam, certo, gordura trans. Gordura trans, eu já ouvi alguma coisa assim, o que é? Ora, nós estamos falando de isomeria cis e trans. O que é gordura trans? Ora, a gente vai ver aqui bem detalhadamente o que é. Mas o que é importante salientar é que gordura trans não faz bem para o nosso organismo, tá? Faz mal. E muitos desses produtos contêm demasiado, certo, essa gordura. Então é necessário, se quiser manter boa saúde, evitar, certo, comer aí, se não conseguir deixar, mas comer com restrições aí, tudo de forma moderada, tá legal? Isomeria cis e trans. Vamos lá? Primeiramente, os compostos devem ter uma ligação dupla, certo? Os carbonos deverão ser unidos por dupla ligação e os ligantes devem ser diferentes, presos a cada carbono da dupla ligação. Como assim? Ora, observa aí. Se eu tenho C dupla C, uma dupla ligação entre o carbono, e os ligantes ABCD, certo? A condição para que a isomeria ocorra é de que A e B seja diferente um do outro, A e B vai ser diferente um do outro, assim como C e D vai ser diferente um do outro também, C e D diferente, certo? Isso é a condição para que haja isomeria cis e trans. Nesse caso aqui da isomeria cis e trans, o conjunto AB, A tem que ser diferente de B, mas A e B podem ser igual a C e D. Deu para entender? A diferente de B, por exemplo, pode ser aqui um cloro e um bromo, certo? Aqui, C e D também pode ser um cloro e um bromo. C vai ser diferente de D, A vai ser diferente de B, mas ambos os pares podem ser aqui dos dois lados iguais, para que seja a isomeria cis e trans, tá legal? Vamos continuar? Olha aí, ó. Compostos com ligação dupla, quando temos dois átomos ou grupo de átomos iguais ligados ao mesmo carbono, não é possível a existência de isômeros cis e trans. Ora, tá vendo esses exemplos aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, A e B. Opa! Para que seja cis e trans, A e B tem que ser diferente. C e D, ó, C e D tá diferente. Mas eu tenho aqui em um dos carbonos, certo? Nos carbonos de um lado da ligação dupla tem que ter dois ligantes diferentes. Se tiver igual, isso aqui não satisfaz a condição para que seja classificado como isômero cis e trans. Tá ok? Então esses daí corta. Não são isômeros geométricos cis e trans. Tá ok? E o que é então cis e trans? Ora, cis e trans, como você também pode ver nesse slide seguinte, trata com relação à posição dos ligantes no espaço. De que forma? A isomeria cis, ela indica átomos iguais de um mesmo lado em relação aos carbonos da dupla.
Se traçarmos aqui, ó, uma linha imaginária, certo? Se eu pegar aqui, tipo a caneta com o mousezinho, tentar fazer aqui, ó, um traço, pá, 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 tá bonito demais pro mouse. Acima dessa linha vai ficar os ligantes iguais e abaixo dela os outros iguais, certo? Por exemplo, aqui, ó, os dois hidrogênios para baixo e os dois metil para cima, tá ok? Isso é uma configuração de isomeria cis. Se quando eu traçar o traço, se eu fizer o traço aqui e ficar aqui, ó, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um hidrogênio para baixo, hidrogênio para cima nesse caso, metil para cima, metil para baixo. Isso aqui configura a isomeria do tipo trans, indicando que os átomos estão em posições transversais ou opostas em relação ao carbonos da dupla ligação. Tá ok? Pois bem, olha outro exemplo que a gente tem aí, não é mais prático para a gente observar aí o que está querendo dizer. Os ácidos graxos. Sabe o que é ácido graxo? A gente já falou aqui deles. Ácido graxo está falando com relação a gorduras, certo? Óleos, gorduras. Ácido graxo saturado, gordura saturada. Já ouviu falar? É verdade. Como é a estrutura de uma gordura saturada? Observa no slide para poder ver. Gordura de uma gordura saturada, ela tem seus carbonos aqui, ó, ligações saturadas, todas as ligações do tipo simples, covalente simples. E uma gordura insaturada, há a presença de duplas ligações, certo? A partir do momento que eu tenho uma gordura insaturada, então eu vou ter presença de ligações duplas. Essas ligações duplas, o que acontece? Lembra que se eu tiver entre um carbono, dois ligantes diferentes, ó, A e B, de um lado e do outro, eu posso montar então configuração de isomeria cis e trans. Para a gordura saturada, eu vou ter então que de um lado do carbono vai ter o hidrogênio e do outro vai ter o restante da cadeia. Então dá para então configurar a gordura insaturada como cis ou trans. De que forma? Observa direitinho aqui no slide. Da seguinte forma, você observa aí que ela tem ou os dois hidrogênios para o mesmo lado ou para lados distintos. Nesse caso aqui eu tenho a isomeria, o ácido graxo, a gordura insaturada cis, e aqui eu tenho o que é chamado de gordura trans, ácido graxo insaturado trans, tá bom? Mas lembra que nesse caso aqui que a gente está representando no zigue-zague, que é aquela representação de linhas, certo? O ácido graxo insaturado cis, ele não continua o zigue-zague, acontece uma distorção na cadeia carbônica, tá bom? Lembra que há o zigue-zague, certo? Um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, para cima, para baixo os carbonos. Quando ocorre ali a dupla ligação para um sistema cis, o hidrogênio automaticamente vai ter que ficar do mesmo lado. Então vai contorcer a molécula, ficando igual a essa que a gente vê aqui do outro lado do slide. Observe então como fica. Na conformação trans, eu tenho aqui, ó, que aqui vou ter um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cima e um para baixo. Tá legal? Mas quando for o cis, os dois hidrogênios vai estar para cima aqui, ó. Se eu riscar aqui rapidinho aqui, ó, eu vou ter um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Tá bom? Cis e trans. Diferente do que eu tenho aqui, ó, um hidrogênio embaixo e um hidrogênio em cima, tá bom? Eita, com o mousezinho é meio complicado, mas tá aí. Logo, como é que eu identifico se a gordura é cis ou trans? Se ela tiver essa torção aqui na cadeia carbônica. Isso aqui indica a presença de uma isomeria cis. Tá legal? Partindo. Ora, isômeros E e Z. O que acontece? Quando eu tenho não dois tipos de ligantes, mas agora três ou quatro tipos de ligantes, certo? Nesses carbonos, nessa dupla ligação, o que acontece? O termo cis e trans já não é tão fácil para poder distinguir, já não suporta mais, digamos assim, não nos diz muita coisa. Não há como fazer, porque como é que eu vou ver? Nesse caso aqui, se você observa o slide, como eu posso dizer quem é cis e quem é trans? Observa aí, dá para ver? Não dá. Pois se eu fizer o traço da mesma forma aqui, eu não sei que prioridade eu vou ter para poder comparar o de cima com o de baixo, pois não são iguais. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu devo estabelecer uma ordem de prioridade para a determinação de qual isômero é.
Nesse caso, classificá-los como isomo E ou Z, certo? No caso, os de menores prioridades ficarão de um mesmo lado de maior prioridade do outro, será a configuração Z. E os que tiverem menor prioridade em lados opostos à ligação dupla serão justamente a configuração E. Então, o isômero Z é semelhante ao cis, é como se fosse o cis. E o outro é o E. Tá legal? Para não esquecer. O cis e o Z de cis. Oh. E o outro é o E. É como se fosse o trans. Tá legal? E como é que a gente define essa prioridade? Ora, a partir de umas regrinhas bem interessantes. A regra de 3 camaradas lá, 3 crimes que definiram, da seguinte forma. Primeiro lugar, como eu sei quem é que tem prioridade para determinação aí do tipo de isomeria? Ora, a maior prioridade vai estar ligado diretamente ao número atômico dos átomos que são ligados aos carbonos da dupla ligação. Por exemplo, aqui, o cloro e o bromo têm os maiores números atômicos do que o carbono, certo? Logo, a maior prioridade é deles, ok? Número atômico maior. Lembra o que é número atômico? Número de prótons. Então, lá vai. Nesse caso aqui, ó, o cloro e o bromo têm maior número atômico, ficarem em lados opostos. Então, se de maior prioridade estão em lados opostos, é o isômero E. Tá ok? Segunda regra. Se mesmo assim não der para identificar com os números atômicos, ora, deu empate, ou não deu para perceber bem, parte para a segunda regra. No caso desse aqui, observa comigo. Quem é a prioridade dos átomos que estão diretamente ligados aos carbonos da dupla ligação? Porque aqui, ó, bromo e cloro tem um grande número, né, um número atômico maior do que o carbono. Mas nesse caso eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui também, o mesmo número atômico. Como saber então quem dos dois tem prioridade? Vale a segunda regra, que é o quê? Estabelecer a prioridade em relação ao restante dos átomos que está ligado ao carbono. Nesse caso aqui, ó, para o carbono eu tenho 3, certo? 3 hidrogênios. Então eu tenho o carbono e os números atômicos aí relacionados ao hidrogênio. Neste caso aqui, eu tenho um carbono que está ligado a 2 hidrogênios mais um carbono. Então é C com 2 hidrogênios e um carbono. C, carbono, hidrogênio, hidrogênio. Ora, então, em ordem de prioridade, esse aqui vai ter a maior prioridade. Legal? De modo que o que vai acontecer? Essa configuração é a configuração E. Deu para entender? Quando os átomos ligados à dupla são iguais, a precedência é determinada pelo primeiro ponto de diferença, para ver quem tem o maior número atômico. Tá bom? Se ainda assim não for possível distinguir quem é o cis, quem é o Z e quem é o E, o que acontece? Eu vou ter que fazer o seguinte, né? Isso aqui está mostrando a ordem de prioridade, certo? Sempre que eu tiver esse radical aqui, o C com 3 vezes a metila, então a prioridade vai ser maior do que quando eu tiver o CH, 2 metilas, ou CH2, CH3, maior do que a metila sozinha. Tá legal? Isso aqui fica dessa forma aqui, ó. Carbono, 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 3 metilas, 2 metilas, 1 metila e só hidrogênio. A ordem de prioridade é daqui, ó. Esse é o maior e esse é o menor. No caso aqui, se houver ligações múltiplas, certo? Dupla ou tripla ligação, o que acontece? A dupla ou tripla ligação será considerada como se fosse ligações simples, certo? De que forma? Vão ser múltiplas ligações simples. Uma ligação dupla, ó, CH dupla para um carbono. Ora, esse C, que está com a dupla ligação para o carbono, é como se ele estivesse sendo ligado a 2 carbonos. Para isso, para identificar de quem é a prioridade. Então, ó, é como se os carbono aqui, ó, esse carbono, ele está ligado a mais um carbono e a mais outro carbono. E assim sucessivamente também, ó, esse carbono também está ligado a o primeiro e como tem a dupla ligação mais um. Então isso aqui, para a prioridade, é como se houvesse 4 carbonos, certo? De forma que aqui, ó, se eu tenho 3 ligações, é como se esse carbono estivesse ligado a outros 3. A 1, 2, 3. Assim como para o segundo carbono aqui, também é como se estivesse ligado para 3. 1, 2, 3. Certo? Então vamos ter essa ordem aqui
de prioridade. Se ainda assim não for possível definir quem é o E e quem é o Z, vai para a última regra, então, para a gente finalizar, que é, no caso de empate do número atômico, aqui aconteça, então será definido que o desempate será feito pelo número de massa, certo? De massa atômica. Quanto maior o número de massa, maior a prioridade. No caso, o deutério em relação ao hidrogênio. Lembra que é o deutério? É o átomo de hidrogênio, é o isótopo do hidrogênio, certo? Que tem justamente um próton e um nêutron, ou seja, número de massa 2. Número de massa maior do que o do hidrogênio. Nesse caso aqui, de quem é a prioridade? Ora, observe aqui que, como a gente viu anteriormente, o deutério tem prioridade em relação ao hidrogênio, e nesse caso aqui, por ter duas ligações, certo? Uma ligação dupla, é como se cada um deles estivesse ligado a outros dois carbonos. Então lembra que esse daqui vai estar ligado a esse e a mais um carbono aqui, né? Como se tivesse mais um carbono aqui, e esse está ligado a ele e a mais um carbono aqui, certo? É como se fosse 4 carbonos que têm prioridade sobre os 3. Então, esse aqui vai ser o Z, e esse aqui vai ser o E. Tá legal? Essa é a regra justamente para definir quem é o Z e quem é o E. Ok? Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, retorne ao vídeo, mande suas dúvidas pelo fórum, faça os exercícios. Fique com Deus, se prepare e boa prova.